Meus amados irmãos, graça e paz, boa noite. Deus abençoe você, sua família, especialmente suas crianças. Eu quero, meus irmãos, compartilhar com vocês uma mensagem agora. Quero que abram as Bíblias de vocês, eu peço essa gentileza, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, e nós leremos até o versículo de 1 a 12. Leiamos o nosso texto. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, estamos diante da Tua palavra e rogamos a Tua misericórdia, para que sejamos edificados, ó Deus, e que o Senhor ilumine agora a Tua palavra, falando ao coração dos Teus servos, dos Teus filhos e de todos aqui presentes nessa noite, em o nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, eu acredito que vocês já ouviram algumas histórias de grandes missionários. Eu gosto bastante de contar a história dos missionários para as crianças. E há uma linda história de um missionário na Inglaterra, no século XIX, e esse missionário entrou para a história conhecido como um homem de fé. Eu estou falando do grande pastor missionário George Miller, que foi um missionário que trabalhou com as crianças órfãs na Inglaterra. E conta a história de George Miller, inclusive a história essa registrada em seu diário, onde ele registrava as suas orações. E George Miller tomou uma decisão, vendo uma sociedade fria, especialmente uma igreja fria, morna, uma igreja sem muita influência na sociedade. Ele orou e pediu ao Senhor que ele fosse usado para a edificação da fé e avivamento na sua época. Então George Miller, ele tomou a decisão de que, para sustentar aquela obra missionária dos orfanatos, ele não pediria nada a ninguém, a não ser pedir ao Pai dos órfãos, que é o próprio Deus. Então ele jamais falaria das suas necessidades, a não ser falando em oração com Deus. E um dos registros de orações respondidas, entre centenas de orações, é a seguinte: um dia George Miller estava para alimentar os órfãos, mais de 100 crianças, e naquele orfanato, aqui naquele dia, não tinha suprimento, não tinha café da manhã, não tinha nada para dar aos órfãos. George Miller reuniu todos à mesa, uma grande mesa, e as crianças estavam sentadas, os funcionários do orfanato, e as funcionárias estavam ali em certo anseio, porque não tinham que servir aos órfãos. Então ele sentou com todos e falou: vamos orar e agradecer o alimento. Enquanto eles ainda, curvadas as cabeças, oravam, irmãos, alguém bateu na porta do orfanato, e quem bateu na porta do orfanato foi o padeiro, que estava passando ali na frente. O padeiro falou: olha, eu vim aqui doar os pães que estávamos levando ao palácio da rainha, porém a nossa carroça quebrou a roda, estragou, não temos como entregar o... Desculpa, irmãos, esse não é o caso do pão, não. O pão foi o seguinte: o pão estava sendo levado à rainha e não foi recebido porque tinha passado do ponto, e o padeiro então resolveu doar o pão ao orfanato.
e o pão, então, providencialmente, por mãos divinas, chegava à mesa dos órfãos. Mas ainda faltava o leite, e George Miller disse: vamos continuar em oração agora, dando graças pelo leite. Enquanto eles oravam, dando graças pelo leite, novamente bateram a porta do orfanato. Agora sim, era o leiteiro que disse: quebrou a roda da minha carroça, eu não vou conseguir entregar o leite, e para não azedar, nós vamos doar para o orfanato. Naquele dia estava ali o pão e o leite na mesa dos órfãos, e esse é apenas um dos registros de oração que George Miller pediu ao pai dos órfãos, e entrou para a história como um homem de fé, irmãos. E nesta noite eu quero falar com vocês sobre as qualidades excelentes da verdadeira fé. À luz desse texto de Marcos, eu e você, nós seremos desafiados a expressar uma fé autêntica e verdadeira, expressa por meio da nossa vida diante do altar do Senhor, diante da nossa vida vivida na sociedade onde nós somos sal e luz dessa terra. O evangelho de Marcos é muito interessante, porque Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele está com o objetivo de alcançar a plenária romana, aqueles ouvintes romanos. E vocês sabem, os romanos, eles são muito objetivos. Aquele jargão que diz que todo caminho leva a Roma, é porque de fato os romanos foram aqueles que objetivamente resolveram os problemas ali de tráfego, construíram as estradas, né? E o romano tem essa mente muito prática e muito objetiva. Então o evangelista Marcos, quando escreve este evangelho, pensando nos romanos, ele traz um texto, um evangelho muito prático. Se vocês observarem o capítulo 1 do evangelho de Marcos, nós vamos ver, muito rapidamente, Marcos não apresenta nenhuma história longa a respeito do nascimento de Cristo. Logo, ele já está falando de Cristo sendo batizado, ele apresenta João Batista, e Jesus é batizado, e logo já está chamando os seus apóstolos, e em seguidamente está curando, expulsando demônios, exercendo o seu ministério. E no capítulo 2, então, à luz desse texto, nós vamos perceber que Jesus está numa casa lá em Cafarnaum, e diz que havia uma multidão dentro daquela casa, e Jesus está no meio daquela casa. E interessante que quando aqueles homens estão trazendo um homem paralítico, Jesus, o texto diz que ele viu alguma coisa. E o que foi que Jesus viu? Jesus viu a fé daqueles homens. Jesus viu a fé daqueles homens. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai nos falar que a fé, ela é um dom de Deus. Que a fé, ela pode ser, à luz das Escrituras, no conjunto das doutrinas que nós aprendemos, né? A fé também pode ser um carisma como nós vemos aquela fé, aquela fé especial dada como um dom de Deus, como exerceu Elias, Eliseu, Paulo, operando grandes milagres e maravilhas. A fé salvífica, que é aquela na qual eu e você, quando ouvimos a palavra de Deus, Deus abriu o nosso coração, descamou os nossos olhos, nos deu o dom da fé para que pudéssemos crer no Evangelho, sermos salvos, a fé salvífica. Mas existe também aquela fé, irmãos, que é a fé cotidiana, aquela fé que é expressa por meio das obras. Como disse Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta de Tiago, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, que diz o seguinte: assim também a fé, se ela não tiver as obras, por si só ela é morta. Mas dirá alguém: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então não há como nós desassociarmos a fé das obras. E pensando nesse texto, eu quero falar com vocês nessa noite sobre essas qualidades, expressando as qualidades excelentes da verdadeira fé. E lá na nossa terra a gente não fala como vocês aqui, um é aberto, não é? Eu estava na escola, o menininho falou para a mãezinha assim: mamãe, por que ele não fala o nosso idioma? Como assim, meu filho? Não, ele fala porta. Ele tinha que falar porta. Esse é aberto, irmãos, o é de vocês. Então essas qualidades excelentes da verdadeira fé, sempre começando com a letra E, para ficar muito fácil de nós compreendermos, eu quero falar sobre a nossa necessidade, o chamado do Senhor, para que eu e você expressemos essa nossa fé lá fora, nesse mundo perdido, caído, demonstrando e exaltando que somos aqueles que são chamados a exaltar, glorificar o santo nome de Jesus, vivendo por meio da prática da fé expressa nas obras. Então, nós vamos ver que
a primeira qualidade excelente da verdadeira fé é a exclusividade. Exclusividade porque não há outro a quem podemos dirigir a nossa fé que não seja a pessoa divina de Jesus. Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E a fé verdadeira é aquela que tem como alvo a pessoa divina de Jesus Cristo. E nós vamos ver nesse texto exatamente que Jesus ali, Ele está dentro daquela casa, e o texto apresenta para nós qualidades divinas, atributos divinos vistos na pessoa de Jesus. E o primeiro deles é que Ele tem autoridade para perdoar pecados. Jesus, quando vê aquele homem, ele fala: filho, seus pecados estão perdoados. Bem, qualquer um poderia falar isso: seus pecados estão perdoados. Isso é falado todos os dias quando alguns visitam os confessionários. Eles ali confessam seus pecados e saem de lá com alguma receita, mas eles saem com alguém dizendo para eles que os pecados deles estão perdoados. É muito fácil falar isso: seus pecados estão perdoados. Mas nós vemos Jesus aqui com o atributo divino de perdoar pecados. Até mesmo os fariseus que ali estavam, eles começam a argumentar e falar contra Jesus, mas apenas no pensamento deles: isso é uma blasfêmia, esse homem está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. E é interessante, eles estavam certos, só Deus pode perdoar pecados, mas eles estão completamente errados em não reconhecer que Jesus é Deus. O segundo atributo divino que vimos em Jesus aqui é que Jesus sabe o que está na mente e no coração daqueles homens. Pois bem, vocês observem comigo ali o que está registrado no versículo de número 7, no versículo de número 8. E Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Ou seja, esse atributo é o atributo da onisciência. Jesus sabe o que passa na mente e no coração daqueles homens. E por fim, Jesus tem toda a autoridade, ao passo que Ele ordena que aquela doença daquele homem seja curada, e assim, imediatamente aquele homem é curado. Então Jesus tem toda a autoridade da palavra. E nós vemos então que a verdadeira fé é aquela que é depositada na pessoa divina do Senhor Jesus. E hoje, irmãos, nós vemos ali grandes pregadores televisivos apenas, que eles enganam o povo quando eles dizem: ora, vem aqui para nossa casa, vem aqui para esse lugar, e se você não tem fé, vem pela minha fé. E eles convidam as pessoas a depositarem a fé na fé. E eles estão enganando muito, porque a gente vê muitas vezes essas igrejas cheias, e as pessoas elas vão colocando e depositando a fé na fé de alguém, tão pecador miserável quanto qualquer um outro, e assim muitos estão sendo enganados. E é interessante, irmãos, que quando Jesus está ali naquela casa, o texto no versículo 2 diz que Jesus estava ali anunciando a palavra. Jesus está ali naquela casa anunciando a palavra. E há um texto interessante, uma palavra interessante que o evangelista Marcos usa para falar sobre este anúncio da palavra. Via de regra, no Novo Testamento nós vamos ver os autores usando o termo querigma para expressar o anúncio do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Mas aqui o evangelista Marcos, ele usa um outro termo. Ele usa o termo laléu, e é tão lindo, irmãos. Sabe o que significa laléu no grego? Laléu significa o canto dos pássaros. Laléu significa o canto dos pássaros. O laléu também significa a voz das crianças quando estão brincando. E como é o canto dos pássaros? Você já acordou bem de manhãzinha, escutando os passarinhos cantar? Né? Às vezes você teve dificuldade de dormir, meio que você se incomoda de ter que acordar com os pássaros, principalmente se for um galo barulhento. Mas o canto dos pássaros nos é satisfatório. E a voz das crianças quando estão brincando é voz de alegria. Agora Jesus estava ali, irmãos, num templo chamado Laléu, pregando a palavra para aquelas pessoas, e diz que a casa estava cheia, havia uma multidão dentro e fora, e Jesus estava num templo Laléu com aquelas pessoas. Ou seja, Jesus estava tendo uma conversa com os seus amigos. Jesus estava tendo um tempo de satisfação com aquelas pessoas se deleitando em estar aos pés de Jesus, ouvindo e aprendendo a doce palavra do Senhor. E eu pergunto agora para você, como tem sido o seu tempo de dedicação e o deleite ao contemplar a pessoa de Cristo por meio da sua palavra?
Porque isso é necessário para a nossa edificação, para o nosso crescimento em fé. E mais, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz a Escritura. Então, irmãos, nós que somos pai e mãe, precisamos que lá na nossa casa, nossos filhos, eles aprendam a ter apreço pela palavra de Deus. Eu e você precisamos também saber que nós cresceremos em fé, não só abrindo a nossa Bíblia num dia de domingo, ou no momento que estamos aqui na casa do Senhor, que é uma bênção também aprendermos, mas lá dentro da nossa casa, diariamente, no cotidiano, precisamos ter esse deleite, irmãos, estar com a doce palavra do Senhor, assim como a Maria, que estava aos pés de Jesus e deleitando-se em aprender de Jesus, e Marta veio: Senhor, manda essa mulher vir me ajudar. Jesus falou: não, Marta, não vai ser tirado de Maria o privilégio e o benefício de estar aqui aos meus pés aprendendo a sua palavra. Então, irmãos, precisamos estar diante do Senhor exclusivamente com a pessoa de Jesus, em comunhão com o nosso Deus, amando, adorando e aprendendo, crescendo com a sua palavra, sendo edificados pela sua palavra, assim como nós vemos aqui nesse texto, que Jesus estava ali anunciando a palavra. E se vocês observarem bem no capítulo 1, voltando um pouquinho lá, você vai ver no versículo de número 38, Marcos deixa registrado: disse-lhes, porém, Jesus: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Este é o propósito, um dos propósitos de Cristo, de vir anunciar as boas novas. E muitas vezes as pessoas vêm a Jesus porque elas estão interessadas em receber algo do Senhor. E o Senhor, Ele é mesmo o galardoador daqueles que o buscam. Mas primariamente nós temos que estar buscando o Senhor, porque nós temos deleite em aprender por meio da sua palavra. Pois, continuando, irmãos, se nós vimos que exclusividade é uma qualidade excelente da verdadeira fé, quando olhamos para Jesus e o temos como o alvo exclusivo, dirigindo a Ele a nossa total adoração e a nossa fé, nós vamos ver à luz desse texto também uma outra qualidade maravilhosa da verdadeira fé, a qual eu e você precisamos expressar no nosso dia a dia, que é a empatia. Você está com fome, você escutou empadinha? Não, empatia. Você sabe o que é empatia, irmãos? Empatia é aquele pensamento, aquele dom de se colocar no lugar do outro, aquela expressão de você perceber a necessidade do outro, e a tal ponto de você se mover para apoiar, ajudar alguém que precisa. Isso é empatia, irmãos. E nós vemos aqui então estes homens, quando eles pegam aquele homem paralítico e eles levam diante de Jesus, e Jesus vê a fé daqueles homens, esses homens estão exercendo um nível altíssimo de empatia, porque eles sabem que deles mesmos eles não podem ajudar o paralítico, eles não têm força além de fazer o que está ao alcance deles. Eles pegam o homem paralítico e levam até quem pode de fato ajudar, que é Jesus. Agora eu vejo essa cena, eu gosto de pensar que de repente um deles olhou para o paralítico e foi e convenceu os outros amigos, que eram 4, diz que eram 4. Talvez um tenha falado: vamos levar o amigo e vamos lá, Jesus está na casa. Eu sei que 4 se juntaram, cada um pegou de um lado daquela maca, saíram carregando. Não sei se a cidade era igual Garanhuns, com sobe, desce e sobe, né? Haja canela para aguentar. Mas eles se esforçaram e levaram o amigo até Jesus. Eles exerceram o verdadeiro amor cristão, por meio da empatia, de se solidarizar com aquele que está sofrendo. Irmãos, e eu pergunto para você: qual foi a última vez que os seus filhos, ou que você sabe que você exerceu essa empatia por aquele que está perdido? E presta atenção, irmãos, eu e você, a nossa teologia nos ensina que nós somos totalmente depravados, que ninguém vai a Cristo por própria iniciativa. Se o Senhor não nos se mover, não convencer o homem em seu coração, por meio do Espírito, do pecado, justiça e juízo, nós não iremos a Jesus. Alguém teve que chegar para você e se compadecer de você e falar assim: Jesus, tem misericórdia da minha irmã, olha lá, coitada, olha lá meu irmão. Jesus se revela a ele, e alguém compartilhou o Evangelho, que se compadeceu de você. Isso é o ápice, irmãos, daquilo que o Senhor nos mandou fazer: amar esse mundo perdido em seu nome. E empatia é uma coisa que se aprende.
Os seus filhos, se não aprender de você empatia agora na infância, jamais eles aprenderão. Eles não expressarão a empatia. Eles precisam ver você amando, você praticando a misericórdia, o amor e olhando para aquele perdido, aquele necessitado e fazendo algo para ajudar alguém, para eles aprenderem de fato o que é empatia. E sabe, irmãos, eu sou um pastor, estou 23 anos no Evangelho, mas sabe, até hoje eu preciso aprender sobre empatia. Se vocês me permitem, eu quero contar uma história pessoal. Um dia eu estava com a minha esposa a buscar uma amiga nossa, missionária, inclusive lá da sua terra, reverendo, Socorro Teles, lá de Campina Grande. Estava passando por Cuiabá e me pediu uma carona. E eu fui até o aeroporto buscar a missionária. Quando eu chego ao aeroporto, a minha esposa me acompanhava. E nós chegamos ali, eu estacionei o carro no passeio do aeroporto. E quando eu saí do carro, à minha frente havia uma figura. Eu olhei para um jovem, e aquele jovem estava ali, aproximadamente uns 17, 18 anos, travestido de mulher, mendigo, sujo. E quando ele me olhou, eu já não gostei do jeito que ele me olhou, e no meu coração eu o desprezei. Fui buscar a missionária, estou voltando com a missionária. A minha esposa, ela está aqui comigo, me acompanha de vez em quando, ela é psicóloga, e as mulheres, elas são mais sensíveis mesmo. E aí eu saio, quando eu estou chegando, está lá naquele carro, e eu vejo aquela cena, a minha esposa encostada no carro, os bracinhos cruzados, e rindo e conversando com o menino travesti. E nessa hora, o Espírito Santo flecha o meu coração, e eu vi o quão mal foram os meus pensamentos, e quanto desprezo eu tive por aquela pessoa. E quando eu vi, a minha esposa estava conversando com aquele menino e dando-lhe atenção, e aquele menino estava ali abrindo o coração, e nós nos juntamos ali com a missionária Socorro Teles, e também começamos a ouvir aquele rapaz, e ele começou a contar, ele falava assim: olha, eu não sei por que eu estou aqui falando essas coisas com vocês, eu nem conheço, mas eu estou há 4 meses em Cuiabá, ninguém parou para me ouvir. Olha aqui, moça, eu sei da minha condição, eu estou aqui travestido de mulher, sim, eu fiz essa decisão, estou mendigando aqui na rua, mas há um tempo atrás, lá dentro da minha casa, o meu pai, ele era da igreja, e eu acabei tomando essa decisão. Eu sei que eu não estou certo, mas tomei essa decisão. Cheguei em casa, meu pai, quando soube, ele me deu um murro na minha cara, ele quebrou meu dente e me pôs para fora de casa. E aquele menino chorava. Você já parou para pensar, irmãos, quantos que estão chorando, presos em seus delitos e pecados, escravizados nas mãos do diabo? E agora, quem é que tem o doce privilégio de ir em nome de Jesus e falar do amor de Jesus e abraçar esse perdido, se não sou eu e você, que somos igreja do Senhor, o povo conhecido como povo de fé? Somos nós, irmãos, que temos que exercer essa empatia com esse mundo perdido. E ali aquele menino, nós podemos cantar uma canção com a missionária, com ele, e demonstrar um amor genuinamente cristão por aquele jovem que estava ali perdido. Eu tenho certeza que foi marcante aquele encontro para ele e para nós também como aprendizado. Mas é isso, irmãos, é a qualidade excelente da verdadeira fé, a empatia. E é lindo nesse texto quando nós vemos que o próprio Senhor Jesus é aquele, irmãos, que rasgou o teto do céu, e Ele desceu enfermo, enfermando no meu e no seu lugar, e demonstrando amor de forma empática. Ele foi para a cruz para levar os pecados que eram nossos. E quando Jesus vê ali aquele homem paralítico chegando diante dele, observa comigo o que diz o texto. E o texto diz o seguinte: muitos estavam ali, diz o versículo de número 2. O versículo de número 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que Jesus estava. E fazendo uma abertura, baixaram no leito em que jazia o doente. E Jesus, no versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse: filho, preste atenção, Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Irmãos, ali naquele momento, quando Jesus vê aquele homem, ele sabe a real necessidade daquele homem. A real necessidade não é a cura, a real necessidade é o perdão dos pecados, é a cura da sua alma, é a restauração da identidade daquele que esteve jogado à margem da sociedade. Aquele homem paralítico, o sofrimento daquele homem, Jesus contemplou a alma daquele pobre homem, e Jesus chamou ele de filho.
Se você observar, no capítulo 1, Jesus está sendo batizado, e o que é que Jesus ouve? Uma voz que vem do céu que fala assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Deus então ali fala de Jesus e fortalece a identidade do filho amado. E agora Jesus olha para aquele homem e faz a mesma coisa e fala: filho, é assim que ele fez conosco. Ele olhou para mim e para você, em alto e bom som ele falou para nós: filho, e nos abraçou no seio da sua família amada. Então, irmãos, eu e você precisamos ser aqueles que demonstram a verdadeira fé por meio da empatia em abraçar este mundo perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos também caminhar pensando aqui, à luz desse texto, e outras qualidades, como por exemplo, a esperança daqueles que chegaram ali e viram um obstáculo. Parece que não dá mais, tem muita gente, não dá para chegar carregando o paralítico, mas eles não perderam a esperança. Eles sabiam que eles podiam avançar. E se você, por causa de algum drama existencial, por causa de algum dilema que você está vivendo, você pode não enxergar o que está lá na frente, e a esperança, ela é isso mesmo. A esperança é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se pode ver. E esses homens, eles exerceram a esperança, porque eles deram um passo além. Então, meus amados irmãos, vamos ter esperança. Talvez você ainda por alguma situação, não sabe o que está adiante, às vezes você perdeu a sua esperança. E eu vou falar uma coisa: tem muitos que estão doentes porque exatamente perderam a esperança. A palavra de Deus diz que a esperança frustrada adoece o coração, mas aqueles que têm fé são aqueles que esperam no Senhor. Como disse o salmista: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele ouviu a minha voz. Mas eu quero falar ainda, meus amados, sobre mais uma qualidade excelente da verdadeira fé, e já vamos caminhando para o final. Eu quero falar sobre a estratégia. Quando aqueles homens viram que eles não conseguiriam chegar naquela casa, eles não paralisaram, eles criaram uma estratégia. Colocaram uma escada, pegaram aquela escada, subiram o paralítico, com o paralítico furaram um buraco no telhado e desceram o paralítico até onde Jesus estava. Eles tinham uma estratégia para ir além. E eu quero perguntar para você, irmãos, qual que é a sua estratégia para avançar? Qual que é a sua estratégia para compartilhar do amor do Senhor? Qual que é a sua estratégia para demonstrar sua amizade por alguém que você sabe que está perdido, que precisa ser trazido até Jesus? Olha, eu tenho certeza que o reverendo Edson reúne o conselho dele todo ano, e eles fazem um plano estratégico para essa igreja, como avançar, para onde avançar. E eu quero saber qual é o seu envolvimento com o plano estratégico da igreja. Qual o seu envolvimento com o ministério e o trabalho da igreja? Irmãos, nós fomos chamados sim para sermos edificados aqui no tempo que estamos sentadinhos aqui, é uma bênção. Mas nós também fomos chamados para ir para fora, fomos chamados para exercer ministério, para avançar, para ser voluntário, para trabalhar. É assim que nós também exercemos a nossa fé, e muitas vezes por causa desse envolvimento é que nós somos curados às vezes dos nossos dramas e problemas que carregamos. Então envolva-se com o planejamento estratégico dessa igreja. Tenha você uma estratégia para avançar com o evangelho. Quantos que estão com seus carros cheios de versículos bíblicos? Os Gideões vai de escola em escola, de hotel em hotel, vai distribuindo bíblias, não é verdade? Irmãos, ao longo da história sempre foi assim. Nós vamos ver homens usando de criatividade. Por exemplo, o próprio Cristo usou de parábolas para fazer entendível a sua mensagem. Charles Finney, um grande pregador, ele viu que lá fora muitos não estavam querendo vir para a igreja, ele saiu de dentro das quatro paredes, foi pregar nas ruas. O irmão André, um grande missionário, saiu a contrabandear Bíblias pelas barreiras ali da União Soviética, num tempo que barreiras estavam fechadas. Nós vamos ver, irmãos, Ronaldo Lidório, que foi morar lá do outro lado do mundo, na África, junto com os concombas, lá na Coreia do Norte, Coreia do Sul, a Coreia do Sul sendo um país livre. Aqueles irmãos, eles enchem garrafas d'água de versículos bíblicos, e eles tampam e lançam ao mar, na esperança de que as ondas levem lá para o outro lado algumas passagens da Escritura, porque lá eles não podem ter Bíblias, é proibido. Qual que é a sua estratégia?
Nós precisamos ter uma estratégia, amados, e que Deus te dê graça, sabedoria e muita criatividade para que você se envolva com a obra missionária desta igreja, em nome de Jesus, amém, meus amados irmãos? E para finalizar, eu quero falar sobre ainda a última qualidade excelente da verdadeira fé, é a experiência. Experiência, é assim, pastor, que fala? A experiência, vou falar para o meu amiguinho Arthur, que eu estou aprendendo a falar outro idioma. Experiência. O texto termina dizendo, irmãos, lá no versículo de número 12, então aquele homem paralítico, ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Aquele homem experimentou o milagre, aquele homem experimentou estar diante de Jesus, aquele homem foi experimentado na fé, ele saiu edificado, transformado, mas não somente ele, todos que estavam ali davam glória a Deus, dizendo, jamais houve coisa assim. A experiência também da nossa fé, ela promove a exaltação do santo nome do Senhor, e os resultados ali nós vamos perceber que houve uma admiração entre as pessoas, houve uma exaltação do nome de Deus, e houve uma reintegração daquele homem à família. E eu, que trabalho com crianças, quero finalizar contando uma história linda de uma das crianças da minha igreja, em que aquele pequenino, além de nos dar uma lição de fé, ele mesmo saiu experimentado na fé, juntamente com a sua família. Logo que estava acabando a pandemia, uma das irmãs voluntárias da nossa igreja, trabalhando com as crianças, descobriu um câncer, e veio com esse diagnóstico e contou para nós, e era um câncer no pâncreas. E não sei se vocês sabem, mas esse é um dos cânceres muito agressivos e difíceis de serem tratados. E a família ficou muito arrasada, porque tinha uma filha pré-adolescente, e agora ele estava enfrentando o câncer, e para piorar a situação, um mês depois do diagnóstico dela de câncer, o marido também descobre um câncer na tireoide. Então a família estava assim, irmãos, em grande provação. E reunimos os professores, voluntários do departamento infantil da nossa igreja, e resolvemos fazer uma serenata, um momento de louvor e adoração, lá na janela da casa da Verônica. E nós estávamos todos reunidos, e reunimos o departamento infantil, e uma família chegou em casa, já se prepara para ir até o nosso momento. As crianças estão brincando na rua, e eles veem as crianças, e um fala assim, vamos levar as crianças, o outro diz, não, vamos deixar, eles estão brincando aí, e ele vai ser chato a programação de adulto, não, mas vamos levar, eles precisam viver essa experiência como igreja. Resolveram levar as crianças, e aí chegamos lá na casa da Verônica, ela sai na janela, e a gente canta louvores, a gente declama versículos, a gente faz oração, há um quebrantamento da Verônica, um quebrantamento da igreja. E quando nós terminamos aquela reunião de oração, já estávamos para ir embora, aquela criancinha, um menininho de 6 aninhos de idade, ele fala assim, gente, vem cá todo mundo, porque eu vou orar pela Verônica. Como é bonito os pequeninos, né? Do lábio dos pequeninos sai verdadeiro louvor. Aquele menininho levantou a mãozinha dele e falou assim, Senhor Jesus, tenha misericórdia, põe a sua mão de médico, o senhor não é médico? Pega a sua mão de médico, põe assim bem no dodói da Verônica e cura ela. Aquela oração simples, a gente olhou e todo mundo se quebrantou, e foi um momento maravilhoso, e despedimos-nos todos, estávamos indo embora, todo mundo entrando nos seus carros, de repente lá vem a criancinha correndo de novo, vai para frente da casa da Verônica e grita, gente, volta aqui todo mundo que eu vou orar de novo. Aquela criança levanta a mão e fala assim, Senhor Jesus, tem misericórdia da Verônica, não deixa essa menina morrer não, Senhor. Irmãos, esse era o anseio da Verônica diante do Senhor. Aquele homem paralítico, eles chegam com seus 4 amigos diante de Jesus. Irmãos, o texto nos diz que Jesus viu a fé, mas Jesus não ouviu uma oração, não precisou. Jesus já sabia aquela oração que estava dentro daquele coração, porque Jesus conhece os nossos corações, Jesus sabe, e a gente pode se aproximar de Jesus, não precisa ter uma fé gigante não, é uma fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, é uma fé simples, como é simples a fé das crianças.
A nossa irmã Verônica ainda ficou viva por mais 3 anos, com câncer que podia levar em 6 meses. Eu acredito que Deus ouviu a oração daquele pequenino, e a família dá o testemunho que depois dessa experiência, aquela criança é uma criança de oração, que ora em casa, que ora com as pessoas, e que tem aquela, sabe aquela oração longa? Já viu criança fazendo oração longa? E é isso, irmãos, precisamos ser experimentados na fé. Precisamos a cada dia viver de fé em fé, sendo nós transformados pelo poder da palavra de Deus, edificados a cada dia e também servindo ao Senhor lá fora, naquele mundo perdido, onde nós temos o privilégio de abraçar o que está perdido. Faça do seu coração um altar ao Senhor. Faça da sua vida uma vida que expressa de fato a fé verdadeira por meio das obras que aquele mundo perdido há de ver e exaltar e glorificar o nome do Senhor. Feche os seus olhos, meus amados, e vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor em oração. Soberano Deus e nosso Pai amado, nós bendizemos ao Senhor. Nós bendizemos ao Senhor porque o Senhor é Deus misericordioso e amoroso. A tua palavra diz que o Senhor, como um pai que se compadece dos filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. A tua palavra diz que o Senhor é assaz benigno, misericordioso, bondoso. A tua palavra diz que como o Oriente está longe do Ocidente, o Senhor afasta de nós as nossas transgressões, ó Pai. Ó Deus querido, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, porque o Senhor bem sabe, ó Deus, que a doença que aflige o ser humano não é uma doença física, mas é um mal espiritual, é um mal causado, ó Deus, pelo dano do pecado, e o interesse do Senhor maior é perdoar os pecados. Obrigado por nos chamar de filhos e nos trazer, ó Deus, ao reino do Filho do Teu amor, por nos chamar de família do Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado por curar, ó Deus, não só as nossas enfermidades, mas todas as nossas enfermidades, por perdoar, Deus, todos os nossos pecados. Louvado seja o Teu nome. E ajuda, ó Deus, cada um de nós a nos posicionarmos como filhos do Deus Altíssimo, como servos do Senhor, e sermos de fato, ó Deus, aquilo que o Senhor nos chamou para ser, luz desse mundo, sal dessa terra. Ajuda-nos a sermos empáticos com aquele Deus que está próximo a nós e que necessita de um estender de mão. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, ó Deus, esperançosos, a termos uma estratégia e experimentarmos, ó Deus, da edificação cotidiana e do crescimento na fé e no conhecimento de Jesus, o Teu Filho amado. Faz isso, ó Deus, a começar por mim, que preciso tanto aprender. Ó Deus, faz isso a começar por nós, aqui, ó Deus, que somos fracos. Muitas vezes precisamos sim, Deus, chegar a Ti carregados pela intercessão daquele irmão que ora por nós, carregados, ó Deus, por aquele que vem, nos abraça e nos estende a mão no dia que nós estamos caídos. Ó Deus, usa-nos para a glória do Teu nome. Esse é o desejo, o anseio do nosso coração, como igreja do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, ó Deus. Amém. Amém, meus amados irmãos, muito obrigado por esta oportunidade, reverendo Edson, a igreja querida, que Deus os abençoe. A nossa Secretaria Nacional do Trabalho da Infância da IPB conta com a sua intercessão, com a sua oração, meus amados irmãos, e não nos cansemos de orar pelas crianças. Deus abençoe.